Bom, talvez você tenha ficado se perguntando na aula passada, ué, mas se eu estou fazendo um curso de Dreamweaver, por que eu estou digitando código por código? Bom, ali foi apenas para a primeira explicação entre classe, ID e tag. De fato, você, se tiver domínio, você pode vir e sempre digitar seus códigos CSS, o que não será o nosso caso, porque o nosso objetivo é mostrar o CSS dentro do Dreamweaver. Se acontecer em um momento ou outro que a gente precisar de alguma coisa que a tela do próprio Dreamweaver não der suporte, aí sim a gente vem aqui para o arquivo e coloca os códigos manualmente. Bacana? Bom, o que a gente precisa entender agora é o seguinte: eu tenho pelo menos três formas de trabalhar com CSS: CSS interno, CSS externo e CSS import. E a gente vai detalhar isso ao longo das próximas aulas. Primeiro vamos entender como seria um CSS interno. Para a gente entender isso bem, eu vou aqui no modo código e vou fazer o seguinte, ó. Vou remover esse estilo daqui. Obviamente, ele não tem mais nenhuma formatação. Legal. Para a gente trabalhar com CSS, você vai precisar vir no menu Window, CSS Styles. Legal. E aí a gente tem aqui, ó, CSS Styles, bacana. O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui embaixo eu tenho um sinalzinho de mais, para que eu possa criar algo novo, uma classe nova, uma tag nova, um ID novo. Eu vou dar um clique e o Dreamweaver, primeira coisa que ele me pergunta: o que é que você está querendo fazer? Você quer criar uma classe, uma ID, uma tag ou uma composição? Bora. Composição é algo que a gente ainda vai entrar nesse detalhe, mas eu já posso adiantar o seguinte: é quando você quer fazer uma mistura, você quer um ID. Lembra que eu expliquei que ID é para uma determinada parte, mas eu posso criar um ID que só formata elementos do tipo parágrafo. Isso já é um conceito um pouco mais avançado, e se você já fez curso de CSS, obviamente você já sabe isso de uma forma muito simples, mas se você ainda não, a gente chega lá. Bom, eu vou criar uma classe, tá? Ou melhor, vou começar por uma tag. Que tag? H1. Adriano, eu posso vir aqui para a tag H3? Pode, mas pode por quê? Pode porque existe a tag H3. Vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque não existe no documento nada com o elemento H3. Então eu vou usar o H1, porque não só existe, como tem no meu documento. E aqui ele pergunta: a sua definição de regra vai ser como? Vai ser um CSS interno, ou seja, somente neste documento, ou você quer criar um novo estilo? Bom, eu falei que nosso primeiro exemplo seria um CSS interno. Então eu vou colocar aqui, ó, somente neste documento. Ok. O que aconteceu? Ele me deu essa telinha e aqui eu tenho as opções para trabalhar. Não é? Se você vem de outras versões do Dreamweaver, você já deve com certeza ter percebido que eu já tenho uma opção de transições aqui. Ó. Isso é bem bacana, né? CSS Transitions. Legal. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar a fonte padrão. Vamos colocar aqui, sei lá, Geórgia. Vou colocar aqui 18. Vou colocar a cor vermelha. Deixa eu ver. Fora isso, eu tenho aqui. Vamos colocar itálico. Vamos sair colocando formatações aqui. Ainda vou colocar negrito. Posso aplicar. Por quê? Porque eu já vejo lá aplicado. E aí eu já posso vir aqui, por exemplo, achei pequeno. Então eu já posso colocar 28. Vou dar um OK. E aí agora vamos entender como é que funciona depois que eu crio. Bom, primeiro eu vou salvar. Tá? Segundo, eu vou aqui em código e eu percebo que eu tenho aqui, ó, Style, Type, Text, CSS, tá? Só que se eu for para outro documento, eu não vou conseguir ter essa formatação, porque isso não é um arquivo externo. Então, essa é a desvantagem de você usar CSS interno. Aquela formatação só serve naquele documento e ponto. Agora, quando eu estou aqui no painel CSS, se eu clicar aqui em todo, eu tenho um estilo e dentro do estilo tem um H1. Aí olha só como é bacana, principalmente para quem não gosta de código, trabalhar com CSS no Dreamweaver. Eu tenho aqui o meu estilo, que na verdade não chega a ser um estilo, no sentido de classe, ID. Eu tenho uma tag, tá? Um estilo para tag. Eu tenho todos os comandos que eu criei, ou seja, todas as propriedades que eu adicionei nessa tag. E eu já posso alterar por aqui. Adriano, eu não gostei dessa fonte não, eu queria outra. Então vamos lá, ó, Arial. Ele já mudou lá no Dreamweaver.
ele alerta que o documento não foi salvo. Ele está me mostrando a alteração, mas o asterisco aqui em cima indica que o documento ainda não foi salvo. Eu posso mudar aqui o tamanho, sei lá, vou colocar 36. Aí teve um que eu não gostei. Por exemplo, Adriano, eu não gostei desse itálico. Então eu posso fazer o seguinte: selecionar e clicar em excluir. Ah, Adriano, mas tem alguma coisa também que está faltando, ainda precisa adicionar. Você pode vir aqui, ó, adicionar a propriedade. Aí você tem uma série de propriedades aqui, tá? E você pode simplesmente colocar, por exemplo, deixa eu pegar uma propriedade que seja mais fácil de o aluno entender. E eu vou colocar aqui, por exemplo, text align. Eu vou colocar alinhado à direita. Ok. Adriano, mas e se eu quisesse ter aquela telinha de novo, aquela tela que apareceu na hora que eu fui inserir? Eu posso dar 2 cliques aqui, ó. Aí ela volta e eu tenho todas as opções. Aí eu posso fazer as alterações, ok. Não esqueça que enquanto tiver o asterisco é porque ainda não foi salvo. Eu vou clicar aqui, ó, salvar. Legal. Eu vou até desabilitar essa opção aqui, ó. Vou deixar somente essa. Bacana?